Olá, seja muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana. Neste vídeo, que eu espero que você curta, compartilhe e também se inscreva no nosso canal da MultiTV no YouTube, nós vamos falar sobre a nova reforma eleitoral que foi aprovada ontem pela Câmara, né? Foi surpreendente a medida, até a votação estava prevista para esta quinta-feira, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, antecipou a votação em primeiro turno ontem, e a principal mudança é o retorno das coligações proporcionais. Vamos explicar isso com o nosso convidado, o advogado Alexandre Melatti, ele que é especialista em direito eleitoral, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Londrina. Melatti, muito obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista. Eu agradeço, Diego, todos que nos assistem, né? Acho que é importante o tema, um ano de eleição, mas praticamente, e discute-se aí, mais uma vez, né, uma coxa de retalhos. Mas aí, mais uma vez, uma votação rápida, uma discussão rápida, para mudar de novo alguns aspectos, né? Retornando alguns aspectos anteriormente rejeitados, né? E tentativas, de novo, de trazer aí o distritão. Exatamente. Vamos lembrar que foi aprovada em 2017 uma mini reforma eleitoral, né? E agora essa outra reforma, restabelecendo termos que já tinham sido extintos nessa mini reforma de 2017, como disse o nosso entrevistado, o Melatti. Uma coisa que voltou com essa reforma aprovada ontem pela Câmara são a questão das coligações proporcionais, como eu disse, mas eles retiraram dessa PEC, dessa proposta de emenda à Constituição, o tal do distritão, que era um dos pontos mais polêmicos, né? Então vamos começar falando do distritão, que acabou não entrando então nessa reforma eleitoral. Havia muita rejeição dos próprios partidos, líderes partidários, especialistas, né, em legislação eleitoral. Por que o distritão seria um retrocesso se voltasse à reforma eleitoral, Melatti? Olha, Diego, na verdade, o distritão já foi tentado em 2015, 2017. Né? Então, toda eleição praticamente, para deputados, eles tentam trazer de volta o distritão. E o que seria isso? Hoje nós votamos como? Nós votamos no candidato, só que o nosso voto tem dois pesos. Ou seja, eu voto no candidato e também no partido político. Por isso que algumas vezes um mais votado não entra, não é eleito, enquanto um menos votado ele é eleito. Porque o partido, os votos dos candidatos nominais, mais os votos dos partidos, eles somados, eles fazem lá o quociente eleitoral. E quanto maior o partido, mais votos ele tem que ter, né? Isso. Proporcionalmente, né? A questão não o tamanho do partido em si, mas a questão é o partido que fez mais votação nominal e de legenda de partido, ele vai ter mais cadeiras. Então, às vezes, um candidato foi lá, fez 3.000 votos, e um outro fez 1.500 e entrou por quê? Porque o partido dos 3.000 votos não alcançou cadeira. Ou se alcançou apenas uma, e ele ficou de fora. Certo. Então, de fato, a população não entende muito bem o sistema proporcional. Mas o sistema proporcional garante o quê? Garante uma representatividade maior. E é isso que o parlamento é. A gente tende a criticar muito o parlamento, o Congresso, as câmaras, mas o parlamento ele é um local de representatividade. Ali tem minorias. Tem maiorias também? Tem, mas tem minorias. Tem partidos ideológicos, partidos de centro, de esquerda, de direita, e é isso que é a beleza do parlamento. Se eu vou trazer aí um sistema majoritário, que é o mesmo sistema utilizado para eleger prefeitos, governadores, senadores e presidente, ou seja, o mais votado, ele é eleito. Para a Câmara, para uma Assembleia, isso, ao meu ver, né, e ao ver de muitos especialistas da área, seria um retrocesso. Porque nós iríamos sufocar justamente a representatividade, a minoria, os partidos pequenos, ideológicos, e que são importantes dentro do parlamento. E também teria essa questão de que você personalizaria o voto, né? Votaria em pessoas, em celebridades, gente que não é muito ligada à política, não tem o conhecimento do jogo político, né? Claro que a gente sempre fala, se pessoas diferentes, né, começarem a se interessar por política, se candidatarem, de repente as coisas podem mudar, mas também você não pode ter o risco, né, de votar só numa pessoa que tem como atributo apenas ser conhecida, né? Infelizmente no Brasil nós temos a cultura de votar em quem? Em pessoas e não em partidos. Muitas vezes votamos em partidos que nós não gostamos ou não conhecemos, né, a ideologia, e
Por quê? Porque eu vou ter na pessoa. É um voto pessoal, personalizado, personalíssimo, né? Isso é uma coisa muito ruim, na verdade. Né? Eu acho que é importante que o eleitor entenda um pouquinho a questão do partido político. E você trazer um voto majoritário para a questão da eleição proporcional, nós vamos ter o quê? De fato, daí o fim dos partidos políticos, né? E isso, ao meu ver, é ruim. Embora os partidos não estejam aí representando os anseios, não estejam sendo os canais de comunicação, população, parlamento, ainda assim são importantes. São instituições democráticas, ou deveriam ser pelo menos, né? Mas que têm um papel dentro da Constituição brasileira muito importante. Porque a nossa Constituição é uma Constituição de partidos. Né? Tanto que para você ser candidato tem que estar filiado a um partido político. Então o monopólio de candidatura no Brasil é pertencente aos partidos políticos. Então sufocaria. E a questão da celebridade, hoje temos os youtubers, né? Antigamente era a pessoa que tinha rádio, TV na mão, hoje deslocou-se ali para redes sociais. Então vimos já isso nas últimas eleições todas aí, muitos candidatos sendo eleitos com muitos votos, porque são personalidades do YouTube, ou do Twitter, né, do Instagram. E isso é uma coisa ruim ou boa? Depende. Tem boas pessoas também que vão chegar ali, né, e vão fazer um bom trabalho. Mas muito se elege com discurso de ódio, com discurso de pisar nos outros, né? Tudo bem, liberdade de expressão, em que pese ter um limite. Sim, claro. Né? Mas eu acredito sim que tem que ter uma votação proporcional, uma representatividade, evitar que pessoas famosas ou com mandato, por exemplo, né, sejam reeleitos mais facilmente e oportunizar que novas pessoas surjam. Nós vimos isso nas eleições municipais do ano passado, muitas lideranças novas de bairro, aí de causas sendo eleitas pela primeira vez. Sim, a Câmara aqui teve uma renovação grande, né? Isso é importante. A gente fala, sempre brinco, né? Nem toda renovação é boa, excelente, mas é muito importante que sempre tenha espaço novas pessoas, novas lideranças, novos políticos, né? Sem dúvida. Agora, a principal novidade dessa reforma aprovada ontem pela Câmara em primeiro turno, Melati, foi essa questão do retorno das coligações proporcionais. Eu queria que você explicasse isso. Em 2017 foi feita uma mini reforma, aliás, se nós pegarmos a lei das eleições, né, que é de 97, nós depois dela tivemos pelo menos uma reforma a cada 2 anos. Ou seja, uma lei que era para ser a lei das eleições, ela se tornou uma coxa de retalhos. E por quê? Por interesse. Né? Então, não deu certo isso, vamos mudar. O que aconteceu? Eles acabaram com as coligações, o que eu sou favorável. Né? De forma assim, conceitual, vamos dizer. Por quê? Porque coligação no Brasil não é coligação de ideias, não é um consenso de projetos. A coligação no Brasil é o quê? É um acordo para eleger pessoas. Sim. Então vamos coligar meu partido com o seu, Diego? Por quê? Porque eu tenho 5 caras fortes aqui e você tem 10. Vamos juntar as forças, vamos fazer 3 cadeiras, juntos. É mais conchavo que coligação, né? Então, por esse problema, se acabou com as coligações. Só que daí abriu um outro problema, que foi a quantidade de candidatos. Houve uma explosão de candidaturas. Até porque hoje tem o FEFEC, né, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, tem o fundo partidário, isso sempre teve. Então, os partidos, para ter acesso ao fundo, vários partidos lançaram candidaturas. Então, teve uma explosão. E isso fez o quê? Os votos espalharam. Tanto que se pegar Curitiba, Londrina, Maringá, todos os eleitos caíram em votação praticamente. Poucos subiram, e os que subiram foi pouco. Ninguém estourou de votos, porque tinha muitos candidatos. Certo. Então os deputados viram e falaram assim, opa, se continuar assim, no ano que vem eu vou ter problema, vamos mudar. Então volta a ser coligação para de novo ter aquela junção de forças, né? Aquela união eleitoral de forças, para que façam mais cadeiras e consigam, quem sabe, garantir o deles, né? Quer dizer, foi uma tendência à coligação proporcional de quem já está com o cargo, de quem tem chances, aumenta as chances de quem já está eleito, que já está exercendo o cargo? Não necessariamente? Olha, a coligação, ela ajuda sim. Por quê? Porque tem a questão de ser uma pessoa mais conhecida, com mandato, e lógico, quem tem mandato ele tem um pé à frente dos outros, não tem dúvida disso. E com a coligação você reduz as candidaturas. E quando você reduz candidaturas,
logicamente concentra voto. Então, em tese, nós podemos falar que a coligação favorece sim, quem tem mandato ou quem tem aí uma exposição maior na mídia, na rede social. Essa questão de que até a relatora dessa PEC, a deputada Renata Abreu, que é do Podemos de São Paulo, tentando explicar uma outra mudança que eu considero até importante, o fim do segundo turno. Como é que ficaria isso, Milati? Eu li a PEC, né, um pouquinho antes aqui, e o eleitor tem o voto preferencial. Eu fiquei assustado, confesso para você que, né, um voto preferencial seria o quê? Eu votaria em 5 candidatos. Por exemplo, então, a presidente da República. Eu votaria em 5 candidatos a presidente da República, em ordem de preferência. Primeira preferência, segunda, terceira, quarta e quinta. Certo. Então, se um dos candidatos tiverem a maioria absoluta, 50% mais um, está eleito. O primeiro turno acabou. Não deu isso aí. Vai redistribuir os votos. Então, o menos votado vai sair da disputa e vai redistribuir os votos para o outro que a pessoa votou. Então eu escolhi o Diego, o João, o Francisco, a Ana e a Rebeca. A Rebeca saiu fora. Vai sair, esses votos vêm para anterior. Certo. E depois, sucessivamente, até dar a maioria absoluta. Lógico. Ou seja, o eleitor já tem uma dificuldade extrema de votar em tantos candidatos numa eleição. Tanto que essa era uma crítica que nós fazíamos, eu faço, né, a questão do voto impresso, auditável, né? Por quê? Porque o eleitor, muitas vezes, erra o voto. Aí a pessoa vai lá, erra o voto e vai falar assim, eu não votei nessa pessoa, mas ela errou o voto. Porque já tem confusão em relação à numeração. Porque no Brasil, quem que é a primeira ordem de votação? Começa por quem? Deputado. Ou seja, começa sempre pelo cargo assim, para a população menos expressivo, para depois chegar no cargo majoritário, que é o presidente. É verdade. Então a pessoa não tem essa tranquilidade na hora de votar. Leva a colinha, tem que olhar a lista ali no lado da eleição. Então imagina, votar em 5 candidatos, mais senador, mais governador, deputados. Né? Então eu acho preocupante. Agora, essa questão do voto, como é que é denominado? Voto impresso auditável. Não. De escolher sempre. Voto preferencial. Voto preferencial. Isso só valeria para governadores, prefeitos, candidatos a governadores, prefeitos? Para presidente, né? É para presidente da República. Para 2022. Sim, já para 2022. Para 2022. É o que você falou, quer dizer, são vários candidatos, né? São vários cargos. A gente volta, por exemplo, em 2022, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. São 5 opções, né? Se você colocar que você pode votar só para presidente em 5 candidatos, é muita coisa. Por isso também, né, Melati, essa dificuldade é refletida no fato de as pessoas não saberem quem votou, não lembrarem quem votou sequer na eleição anterior, né? Para deputado, principalmente, isso é muito comum, né? A população, ela foca no majoritário, no presidente, no governador, prefeito, e esquece que o parlamento é tão importante ou mais importante que o majoritário. Né? Hoje, as críticas são voltadas ao parlamento. Então o Congresso é isso, o Congresso é aquilo, a Câmara dos Vereadores é muito ruim, mas que, peraí, ali está o reflexo da população. Você pode ver que tem todas as classes ali, os aspectos culturais nossos estão ali, mas a população não sabe quem vota, ou vota muitas vezes pegando papelzinho do chão. E eu que trabalho em eleição já vi isso muitas vezes. A pessoa chegar no local de votação, pegar o papelzinho, esse mesmo, e vota. Tem que votar em alguém. Exato. Quer dizer, a pessoa não, o eleitor tem que valorizar o voto no legislativo, no parlamento. Né? O majoritário é importante, sim, mas o parlamento é quem vai ser o fiscalizador, que vai contrabalancear o executivo. Né? Então, eu voto e esqueço. Deputado, vereador, eu lembro que eu vou ter presidente, prefeito, governador, e aí acaba tendo essa situação de que eu nunca me sinto representado. Porque, lógico, eu não criei um vínculo com o candidato. Eu votei por votar. Ou eu votei e esqueci, não cobro ele. Se a população não cobra, é lógico, vai ter corrupção, vai ter muitas coisas. Se a população é omissa, isso abre espaço, abre caminho para muitas outras coisas aí que a gente não aprova, né? Sem dúvida. Para a gente finalizar, Melati, uma outra mudança prevista nessa reforma eleitoral interfere diretamente na questão das candidaturas de negros e mulheres, não é isso? Sim, a questão do fundo partidário, né? De um lado, eles
criaram uma regra que o voto nas mulheres e negros teria um peso 2 na distribuição do FEFEC e do fundo partidário, né, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFEC, e do fundo partidário. E por outro, me parece que eles estão suprimindo, né, aquela destinação, aquela reserva de fundo para negros e também mulheres. Então, assim, é um retrocesso, né? Nós deveríamos pensar em reservar vagas no parlamento. E além disso, né, ações afirmativas no parlamento. É isso que falta, né? Hoje nós temos, em alguns casos, mais de 30% de mulheres no parlamento. Temos. Mas temos que ter mais, 50, 60, quem sabe ter um predomínio de mulheres no parlamento, de negros no parlamento, do que, né, a gente ficar com essa situação, vamos dar mais dinheiro. Porque acontece o seguinte, como que é o fundo especial de campanha? Como que é distribuído esse fundo? Eu sou o Partido Nacional, eu recebo do TSE o fundo, né, e repasso com meus critérios aos partidos estaduais, diretórios estaduais. Estaduais, eles vão repassar aos municipais, se for municipal eleição, né? Quer dizer, eu posso destinar 30% do fundo atualmente para uma mulher apenas. E eu cumpri a legislação. Né? Aí é uma discussão, quem tem que cumprir 30%? É o nacional, é o estadual ou o municipal no passado? Né? Tinha essa dúvida. Os três, mas o fundo está do nacional. Quer dizer, então, é preciso evoluir para mais ações afirmativas. Temos que parar de pensar que apenas esse 30% é razoável ou não. Não. E nem 30%, 30% é o mínimo, né? É a quantidade de mulheres na chapa que receberiam aí proporcionalmente o fundo. Então, assim, a questão de ser dobrado o voto dele, a mulher no negro, eu acho que é importante. Agora, você retirar isso, não deixando uma retaguarda ali, uma garantia, eu acho preocupante. Tá certo. Nós vamos discutir mais essa questão da reforma eleitoral, mas à medida que isso for avançando, precisa também passar, o projeto precisa passar também pelo Senado, lembrando que está sendo votado às pressas, porque tem que entrar em vigor, né? O parlamento quer que essa reforma entre em vigor para as eleições do ano que vem, já de outubro de 2022. Para isso, essa PEC tem que ser aprovada até outubro deste ano. Alexandre Melati, advogado especializado em direito eleitoral, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no Folha Entrevista. Obrigado, Diego. Até a próxima. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.